E aproveitando essa época aqui de fim de ano, eu tenho esse hábito, sabe, queridos, de chegar assim no mês de dezembro. Na verdade, eu faço isso quase que todo mês. Mas principalmente quando vai chegando assim em dezembro, eu tenho um hábito ali, Denilson, de olhar ali para o ano todo, Robson, e ver ali, né, como é que foi o ano, os desafios, aquilo que eu me propus ali no início do ano. A meta de todo mundo geralmente é emagrecer, né, Bedê? Emagrecer e ganhar mais dinheiro. Não deu certo esse ano, não, né? Tinha um negócio assim, ó, minha meta era emagrecer, como é que era? Era emagrecer 10 quilos. E tipo uma piada assim, falei, agora eu preciso de emagrecer 11, né? Ou seja, eu engordei um no ano todo, em vez de emagrecer, eu ganhei mais um. Mas a meta de todos nós assim, a maioria, assim, não, eu preciso ganhar mais dinheiro dos homens aí, né? Os homens da casa, os trabalhadores. Não estou precisando ganhar mais dinheiro e nós estamos precisando, meio que o trem lá vai estreitando, né? Os trem têm aumentado e emagrecer e tal. Mas eu acho interessante, outro dia eu falei com o Pedro aqui, o Pedro está de férias, aí eu peguei a Bíblia dele ali, né? A Bíblia dele, ela é uma Bíblia ali que tem muitos comentários, então é praticamente só meia página que é a Bíblia mesmo, e a outra metade da página ali são comentários, explicativos, até uma Bíblia muito legal, muito boa. Aí eu falei assim, pensei assim, cara, você está de férias agora, vamos pegar a Bíblia aqui, ô Claudinho, peguei a Bíblia dele ali de Mateus até Apocalipse, né? Eu já contei que eu faço aqui de vez em quando. Aí eu olhei ali, Mateus, Apocalipse, estava lá, Apocalipse era página 1300 e Mateus página 900. Aí tirei e dava 400 páginas ali, então, para ler o Novo Testamento. Aí, Angélica, eu tive uma ideia muito boa, falei, vou dividir por 30, o menino está de férias, em 30 dias, ele consegue ler o Novo Testamento. Na hora que eu dividi, deu assim... Eu não lembro, mas deu um número assim, 28. Eu falei, Pedro, 28? Eu falei, você é doido, pai? Vou ler 28 páginas por dia? Eu falei, não, tá bom, então, pode ler. Ele falou, não, já li 2. Eu falei, não, tá ótimo, melhorou bem. Eu falei, glória a Deus, meu filho, tá ótimo. 2 quando eu xingo, né? Porque quando eu não lembro, Carlinhos, eu não sei nem se as 2 estão saindo. 28, e o bonitinho que ele pega a Bíblia e fala, não vou conseguir, ler 2, aí ele já para, não, já tá bom, já bati a meta do dia. Mas eu tenho esse hábito, queridos, assim, eu não sei se vocês têm isso, eu peguei ali o Novo Testamento, vi ali quantas páginas tinha de Mateus ali para Apocalipse, e eu falei assim, não, então vou dividir aqui em 60 dias, em 2 meses eu vou ler aqui o Novo Testamento. E de verdade, isso para mim faz muito bem. Por quê? Porque a gente é tão corrido e a gente vive tão cansado, toda hora é um trem, que assim, se você não tiver ali sei lá, vamos colocar ali um objetivo, né? Uma meta, um rumo ali para você percorrer, a gente acaba, se a gente for deixar ali, Fred, para ler a Bíblia, por exemplo, quando a gente quer, eu não sei vocês, porque realmente vocês são mais crentes. Minha mãe é muito crente, o Denilson conhece, né? A Angélica conhece. Mãe era crente. E eu já sou mais gospel ali, né? Então eu era aquele ali. Né? Tem uns crentes, né, Vinícius? E tem os gospel. E agora tem os coach, que é meu filho está entrando. Não quer ver o que é 28 páginas? Não, vou pegar 2 e mesmo assim, sem ler os comentários, pai. Sem ler os comentários. Então tem um crente, o gospel e o coach. Então, né? Então eu fico preocupado. Então, como eu já sei que eu sou meio gospel, eu falo assim, não, se eu tenho que botar um trem aqui, que se eu não tiver né, Pedrinho? Se eu não tiver que ler aqui minhas 7, 8 páginas por dia, 5 páginas que seja, eu não vou aguentar. Então eu fiz essa divisão, e aí eu fico olhando assim, né, agora em dezembro, a gente vai olhando ali pro ano, e é legal que você vê assim, poxa, eu li o Novo Testamento, então, 6 vezes. Consegui ler o Velho Testamento 2 vezes. Então eu li a Bíblia 2 vezes toda, né, mas eu não fiz isso não, tá? Eu tô só falando. Não, eu acho que eu não sei, eu não fiz a conta não, porque tem hora que eu pego assim, vou ler o mês inteiro, mas eu acho que eu li a Bíblia toda 2 vezes e o Novo Testamento talvez umas 3, 4 vezes, assim, ou mais, não lembro. Mas assim, é legal que a gente coloca ali, quando você divide, Nicole, não dá muito, dá ali, Rosana, dá talvez 5 páginas por dia, 5, 6 páginas só ali por dia. E eu lembro uma vez, acho que vocês me viram aqui, alguém falou, você está crente demais? Eu falei, não estou crente não, estou com a leitura atrasada. Já tem uns 5 dias que eu estou atrasado. Aí eu lembro, acho que veio aqui era um ensaio do teatro, né? E eu fiquei no canto ali lendo, que eu já estava uns 5 dias atrasado.
É bom que você parece que é crente para os outros. O cara fala, nossa, esse cara é crente. Não, eu estou atrasado mesmo, irmão. Eu estou na leitura aqui. Mas eu acho que isso é o seguinte, né? Eu já escutei muita coisa que é o seguinte, fala assim, mas a Bíblia não é, quem já escutou isso aqui? Isso aqui não é revista Veja, não tem que você vai lendo, não. Querida, é impossível a gente não comprometer Nicole ali de ler 5 capítulos, uma página que seja, 2, e o Espírito Santo não falar com a gente em determinado momento. É impossível, é impressionante. Tem hora que a gente lê até rápido, se eu falar que eu nunca fiz isso, já várias vezes. Falou, tem que ler mais rápido aqui, porque eu sei que amanhã eu não vou conseguir ler. E ali, de repente, você se vê envolvido e o Espírito Santo fala conosco. Então, eu queria lançar também esse desafio para os irmãos. Pega a sua Bíblia, divida lá nos 6 meses. Olha, vou dividir a Bíblia aqui em 6 meses, ver quantas páginas dá. Você vai ver que é bem tranquilo para a gente ler. É como a gente falou na ceia, né? Se realmente nós somos participantes desse corpo, né, do sangue, da carne. Não sei se ser cristão é só mais uma coisa na nossa agenda. Fechado? Então, dito isso, e eu queria pegar esse texto aqui de Jesus, novamente fala com os discípulos aqui em João capítulo 6, lá no verso agora 56, pega aí comigo, João 6, 56, mas o texto... Nós vamos ler esse texto aqui, que vai embasar o que nós vamos falar, mas aqui o que eu vou falar realmente é para a gente tirar algumas lições que está no início desse texto, na multiplicação dos pães. Também aí em João 6, é por isso que eu não tinha notado aqui, eu estava procurando. Nós vamos começar lá no final de João 6, onde Jesus fala a respeito do sangue, fala a respeito da carne, fala ali algumas coisas interessantes, depois nós vamos pegar ali a multiplicação, e tirar ali alguns ensinamentos que ele nos mostra ali, quando a situação estava mostrando uma situação difícil, que não tinha solução, e como Jesus resolveu essa situação. João capítulo 6, acharam aí não? Acharam. Então, em João capítulo 6, lá no verso 56, que nós lemos aqui na ceia, fala isso, vamos ler ali de novo. Fala assim, ó, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer esse pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Olha o verso 60. Muitos de seus discípulos disseram. Então a Bíblia fala que muitos dos seus, repete assim, discípulos disseram, sua mensagem é dura. Duro é esse discurso. Quem pode escutar, numa outra tradução? Sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele, quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para que iremos? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse, eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. Vamos orar? Vamos. Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez por esse ano. Um ano de tantas lutas, dificuldades que ainda estamos vivendo, mas um ano de muita vitória no Senhor. Pelo Senhor também, através do Senhor, por intermédio do Senhor, nós chegamos aqui com saúde, com graça, só de estar vivo, Senhor, e respirando, nós temos muito que te agradecer. Então, muito obrigado. Agora, Espírito Santo, fale aqui conosco, através da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém?
Queridos, então é o seguinte, é interessante, por que eu peguei primeiro esse texto, depois nós vamos pegar ali algumas coisas da multiplicação de pães e peixes, bem rapidamente aqui, porque quando a coisa estreitou, quando Jesus começou a falar a respeito que a carne dele ali era a verdadeira comida, que o sangue dele era a verdadeira bebida, quem dele não se alimentava não tinha parte com ele, que a gente só se alimenta, se a gente viveria por ele se a gente alimentasse dele. A Bíblia diz que alguns discípulos, e ela usa essa palavra aqui, discípulos, acharam que aquele discurso então era pesado demais, era um discurso duro demais. Talvez porque levaram ali também, pode ter levado ali, né? Pô, mas como que eu vou comer a carne? Literalmente aquela palavra que Jesus falou, Fred, eles ficaram imaginando, mas peraí, como é que eu vou comer a carne, beber o sangue? E talvez por não entender aquilo que Jesus falava, mesmo esses discípulos, eu quero frisar essa palavra, porque para ser um discípulo já tinha que ter caminhado com Jesus, então mesmo aqueles discípulos, e não só a multidão, abandonaram Jesus, dizendo que aquele discurso era pesado demais. Então eu estou frisando muito a palavra discípulo, eu já disse aqui uma vez, a palavra discípulo ela deriva da palavra disciplina. Talvez por isso que eu comecei aqui falando a respeito da gente dividir ali o mês, pegar algum texto e a gente colocar em nós essa disciplina. Quando a gente vê ali um atleta, um maratonista, eu disse aqui uma vez, eu citei até um rapaz que conseguiu correr uma maratona aqui numa velocidade, lá, acho que menos de 2 horas, eu não lembro aqui agora, mas uma pessoa que talvez não tinha nem a revelação de Jesus, mas ele falava algo ali então, Denil, sobre disciplina. E para a gente ser um discípulo de Jesus, vai envolver em nós, Rosana, essa palavra disciplina. Talvez a palavra disciplina, o entendimento da palavra disciplina para a gente hoje, seja assim, não, eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, eu vou ler a Bíblia de 6 às 6:30, vou orar dizendo... Talvez para a gente disciplina seria picar ali o dia e fazer as coisas em vários horários, né? Assim, para que na hora que terminar o dia você conseguiu cumprir toda a sua agenda e você seja um rapaz, uma moça disciplinada. Tem a ver com isso também, mas disciplina pode ir muito além. Talvez você não tenha que acordar às 6 horas, você acorda 10, mas você nunca deixa de adorar o Senhor, nunca deixa de reverenciar o Senhor, não deixa de buscar o Senhor, não deixa de entender que a sua vida depende dele, e você também é disciplinado espiritualmente. Então, quando Satanás ele vai tentar Jesus ali, ele fala assim com Jesus, se tu és filho de Deus, mas Jesus tinha disciplina, ele fala, ele não foi tentado só no sentido de, se você tem fome, faça que essas pedras se transformem em pães. Mas Satanás foi tentar ele se ele realmente era filho de Deus. E quantas vezes na nossa vida também, a gente passa por situações que a gente se pergunta se de fato nós somos filhos de Deus. Eu estou passando essa situação, poxa, irmão, mas que luta. Será que realmente Jesus está comigo? Será que eu sou de Jesus mesmo? Será que, poxa, agora eu estou... no meu trabalho, eu tive que fechar lá uma loja. Nossa, será que Deus não está olhando para mim? Será que agora, no fim do ano, Deus esqueceu de mim? Então, quando eu brinco aqui que eu fico fazendo uma análise do ano todo, é porque a nossa mente é o seguinte. Um problema que a gente passa aqui hoje, parece que a gente esquece tudo que aconteceu durante o ano, para não dizer tudo que aconteceu na nossa vida, a gente fica se perguntando, oh meu Deus, será que Jesus me ama mesmo? Será que eu estou... Será que eu sou filho de Deus? Ou será que eu não estou aqui em pecado? Ou será que eu não estou levando a vida com o Senhor? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que quem abandonou Jesus naquele momento, de um discurso mais difícil, de um chamado mais íntimo, de uma profundidade onde Jesus queria dos seus ali que estavam caminhando mais próximo, dos seus discípulos, a Bíblia diz que discípulos abandonaram Jesus. E é interessante porque a gente tem aquele entendimento que tinha ali só os 12 discípulos, mas tinham mais discípulos. A gente vai ver depois ali no batismo do Espírito Santo 120, nós vamos ver no comissionamento de 70, nós vamos ver mulheres que eram discípulos de Jesus, que não contavam ali, não estavam ali entre os 12 e serviam Jesus. Nós vamos ver ali a Bíblia dizendo que quando Jesus morre, ali eu esqueci o nome desse homem lá, mas ele vai lá no rei e fala assim, olha, eu posso pegar o corpo de Jesus. A Bíblia diz que aquele homem era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, ele não queria se manifestar que era discípulo de Jesus, mas ele teve cuidado de pegar o corpo de Jesus ali na cruz, de fazer aquele todo procedimento, colocar lá
lá no túmulo, lá onde abriu a pedra, tudo novo. Então era um discípulo de Jesus, José de Arimateia, a Bíblia diz que ele era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. Então a Bíblia fala de vários discípulos de Jesus, e aqui, além dos 12, tinha outros discípulos. Mas quando a coisa estreitou, quando o confronto chegou por uma palavra, aqueles outros saíram, e Jesus virou para os 12 e falou assim: olha, e vocês também? Vocês não querem ir também, não? Vocês também não estão a fim de ir embora, não? Porque agora nós vamos viver algo que talvez vai exigir mais de vocês. Sim, vai exigir mais de vocês. Vai exigir um relacionamento mais profundo, vai exigir uma fé que até agora vocês ainda não tiveram, vai exigir que vocês também se entreguem a essa causa. Vai exigir que vocês se alimentem de mim, que vocês creiam nas palavras que eu estou dizendo, mesmo que não pareça real. E talvez para aqueles outros ali que abandonaram, Jesus então vira para os 12 e fala assim: e agora vocês? E aí Pedro, né, como sempre, na maioria das vezes, ele acha: não, Senhor, para quem que nós vamos? Para quem que nós vamos, Senhor? Olha, realmente aquela palavra era dura. É dura, eu imagino Pedro pensando nessa palavra, é dura para nós também. Como que nós vamos alimentar da sua carne sem ter entendimento, a revelação daquilo que Jesus falava naquele momento? Como que nós vamos alimentar da sua carne? Como que nós vamos beber desse sangue? Mas Pedro tem o entendimento seguinte: espera aí, o Senhor não mudou agora. Para onde que nós vamos, se só o Senhor é que tem essas palavras de vida eterna? Então o que eu quero dizer, irmãos, que quantas vezes a gente é confrontado em algumas coisas na nossa vida, e parece que a gente chega num lugar que a gente não consegue mais romper no Senhor, que a gente não consegue avançar no Senhor. E a gente esquece de tudo aquilo que Deus tem feito por nós, tudo aquilo que o Senhor tem nos transformado, tudo aquilo que o Espírito Santo já nos tocou, tudo aquilo que Deus já nos proporcionou também, seja bens materiais, sejam relacionamentos, sejam filhos, sejam bênçãos, elas quais são. Mas chega num determinado momento, quando aquilo que nos confronta, a gente parece frear e falar: não, Senhor, esse discurso também está difícil demais para nós. Está difícil demais ser um cristão nos dias de hoje, eu não vou conseguir viver se eu tiver que ler mais a Tua palavra. Eu não vou conseguir viver se eu tiver que escrever cartas aqui para as pessoas, inclusive eu também nem escrevi a minha ainda. Mas dá tempo, viu? Você espera aí, viu, Diogão, você segura a onda aí. E olha que eu botei um despertador e todo dia, 7h30, ele toca Cartas Vivas. Eu vou lá e desligo ele e não escrevi. Você acredita? Todo dia eu botei para não esquecer. Que no início eu estava esquecendo, depois foi sem vergonhice mesmo. Mas, queridos, quantas vezes a gente, então, quando Jesus nos pede algo a mais, quando o relacionamento com Jesus nos exige algo a mais, sim, a palavra talvez seja essa de exigir algo a mais, Claudinho, a gente dá um passo atrás e fala assim: não, eu vou ficar até aqui. E hoje, por inúmeros tipos de pregações, a gente fala assim: não, a salvação minha é pela fé, está tudo bem, está garantido, eu não preciso ir além. Mas não foi isso que Jesus fez aqui. Ele confrontou ali os seus discípulos, que já era algo, vamos dizer assim, já era algo poderoso você conseguir ser um discípulo, já exigia muito, e mesmo assim discípulos abandonaram ele nesse momento, porque acharam que aquilo que ele estava pedindo era pesado demais para eles cumprirem. E minha pergunta para nós essa manhã é: o que o Senhor tem pedido de nós, então? O que o Senhor pediu de nós esse ano, que nós conseguimos cumprir, ou que nós não conseguimos cumprir? O que o Senhor tem pedido de nós para o próximo ano? Nós estamos chegando aqui em dezembro, essa época de fazer ali, né, essa análise, olhar para trás, olhar para frente. O que o Senhor tem pedido de nós? Nós como homens de Deus, nós como mulheres de Deus, nós como pais, como filhos, nós que somos casados, os que são solteiros, os que são mais jovens, os que não já são mais jovens assim, o que o Senhor tem pedido para nós nesse tempo? Aos discípulos, e qual é a reação que nós estamos tendo diante da dificuldade? E diante de uma dificuldade, é esse texto que eu quero pegar agora, a gente vai vendo aqui o que Jesus fez diante de uma dificuldade. Eu quero que vocês voltem um pouquinho no capítulo 6 mesmo, no verso 1,
quando Jesus foi multiplicar ali os pães e peixes. Olha que interessante esse texto, e eu queria tirar algumas lições aqui desse texto que a gente pode trazer para a nossa vida e para o nosso próximo ano, por que não dizer já começar agora. Fala o seguinte, João 6:1. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguiam por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos, e era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois ele já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu, verso 10, diga ao povo que se sente. Primeira coisa que Jesus fez aqui então, diga ao povo que sente, organizou ali a bagunça. Todos se sentaram na grama que cobria o monte, só os homens eram cerca de 5.000. Se os homens eram cerca de 5.000, ainda tinha uns meninos que parecia eu aqui e o Luca para comer pão, você pode imaginar o tanto de peixe e pão que precisava, hein? Olha o que ele fala aqui agora. Jesus então toma os pães, agradece a Deus. Quantos pães eram? 5 pães e 2 peixes. Jesus então tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Então juntaram o que restou, encheram 12 cestos com a sobra. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Queridos, eu queria pegar esse texto aqui. Eu lembro uma vez que eu fui convidado para pregar num curso de administração. Eu também sou formado em administração. E eu escutei um pastor deu uma palavra, que é exatamente essa que nós vamos falar aqui. E essa palavra eu guardei ela no coração, Fred. Que para gente que é administrador, né, era no curso, lá era administração, eu também tenho essa formação, da gente não se desesperar quando a coisa foge do controle. Talvez o papel do administrador é esse: o negócio fugiu do controle, ele parar, respirar e falar assim: vamos ver aqui, né, Denilson, gente que né, tem ali empresa, qual que é o tamanho do buraco? Vamos ver primeiro aqui o tamanho do buraco, agora vamos tentar ver o que a gente pode fazer aqui para resolver. E aqui aconteceu exatamente isso. Em outras palavras, a multidão ali então vai ali, Claudinho, atrás de Jesus, e ali Jesus já sabendo o que ia fazer, os discípulos não sabiam, e ele fala assim: olha, Filipe, como é que nós vamos fazer para dar comida para esse povo? E Filipe fala assim: olha, não tem base não, Senhor, ainda que a gente trabalhasse o ano inteiro aqui, tivesse dinheiro aqui do ano todo, não, a gente não ia conseguir comprar comida para dar para esse tanto de gente. Só aqui de homem tem 5.000 homens, fora os meninos e as donas que vêm atrás. E aí André, eu fico surpreso de André chegar e falar assim: mas olha aqui, ó, nós temos aqui então 5 pães e 2 peixes. André era um homem de fé. André era um homem de fé. Porque se eu tivesse 5 pães e 2 peixes, eu ia pegar 2 para mim ali, ia guardar e falar assim: não tem pão para todo mundo. E não tinha mesmo não, mas pelo menos eu ia comer. Pelo menos eu e os meninos iam comer. Não tinha como, não adianta repartir 5 pães para 5.000 pessoas, sim ou não? É a mesma coisa, não dá, é melhor uma pessoa comer os 5 pães e os 2 peixes do que repartir. Se não, é verdade ou eu estou exagerando? É melhor um sobreviver ali do que todo mundo morrer, porque o que vai sobrar de 5 pães e 2 peixes? Então, eu nem teria essa ideia de falar com Jesus. Por isso que André é um homem de fé, né? Por isso que eu estou caminhando ainda. Mas, queridos, eu queria tirar alguns pontos aqui que Jesus fez para a nossa vida e trazê-los aqui, então, Claudinho, para a nossa vida pessoal. Primeira coisa, queridos, às vezes, quando a gente olha e a gente às vezes tem sido confrontado pela palavra, ou a gente tem vivido alguma situação difícil,
Jesus falou assim quando ele perguntou a respeito do pão, mas lá no verso 10 ele fala assim: Jesus respondeu: diga ao povo que se sente, que se assente. Primeiro ponto, então, quando a nossa vida às vezes está meio desarranjada, a gente às vezes tem alguma situação na nossa vida pessoal ou profissional, primeira coisa aqui que Jesus nos ensina é a gente ter calma e entender a situação que a gente está vivendo. Então eu queria colocar esse ponto aí, primeiro ponto na sua vida, a respeito desse ano aqui de 2025, 2026, se assente. Assente, pega um papel, pega uma caneta, coloca o estágio da vida que você está. Olha, esse caderno aqui tem essas coisas de palavra aqui, como o Lucas brincou aqui, né, que era raiz, mas tem muita coisa aqui também da minha vida pessoal. Geralmente, vida pessoal eu coloco na última página aqui, para ninguém ficar olhando, né? Se achar o caderno, não vai saber o que é. Então eu escrevo aqui como é que eu estou, eu escrevo aqui a minha situação, onde eu preciso avançar, onde eu preciso melhorar, onde eu estou tendo muita dificuldade. Eu estou tendo dificuldade financeira. Eu estou tendo uma dificuldade emocional. O meu problema, Robson, é fé. Quantas vezes eu já experimentei coisas do Senhor, mas eu, Lucas, talvez não consigo andar em fé. Quando a coisa aperta, eu já começo a ficar com medo, começam os cabelos a cair. Não, o meu problema é um problema de relacionamento. Eu acho que está na hora de eu casar e eu não consegui nem a namorada para eu casar. O meu problema eu não honro meu pai, minha mãe. Primeira coisa que Jesus fez, no meio daquele caos, então, Diogão, foi assim, manda que todo mundo se assente. Vamos ver aqui, Robson, o tamanho, vamos chamar assim, né? O tamanho do problema. Vamos entender a situação que nós estamos vivendo. E eu imagino ali quando se sentou, em outros evangelhos fala que separaram em grupos de 50 e de 100. Quando Jesus olhou aquilo ali, os discípulos, vendo ali 5 mil, mais de 5 mil pessoas, que 5 mil eram homens. Por isso que puderam contar e falar que 5 mil homens, porque se assentaram. Olha o tamanho do nosso problema aqui. Nosso problema é que nós temos que alimentar 5 mil homens e talvez mais 5, 7 mil entre mulheres e crianças que aqui estão. Estou extrapolando, vocês estão me entendendo, né? Assim, o número. Primeiro ponto, então, talvez a nossa vida com Deus nesse ano podia ter andado mais, mas a gente não tem esse hábito de sentar e falar assim, onde eu não estou rompendo com Cristo? Qual que é o problema? Eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu tomo a ceia, eu levanto a mão, mas eu sinto que ainda aquilo que Jesus falou para os discípulos, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeiro, eu não me sinto ainda participante. Talvez seja isso. Onde está o meu problema? Talvez seu problema seja profissional e você não quer enfrentar isso de frente. Mas a minha sugestão para nós nessa manhã, à luz da palavra de Deus, é essa. Assenta tudo. Coloca ali num papel e vamos ver o tamanho do problema. Segundo ponto. Depois que ele manda que todo mundo assenta, ele fala o seguinte: diga ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte, só os homens eram cerca de 5 mil. Só depois que fala que é 5 mil. Depois de ver o problema, já detectou. Nós temos um problemão. Situação que não está bom, não. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e repartiu entre o povo. Segundo ponto, queridos. Segundo ponto que eu quero dizer para a gente é tomar os pães. Tomar os pães é entender que alguma coisa a gente já andou. Alguma coisa a gente já andou. Ali não partiu de 0 pães e 0 peixes. Tinha ali, então, 5 pães e 2 peixes. Então, a minha sugestão é o seguinte: toma esses pães. Significa o seguinte: o que eu tenho na minha mão? Se a sua situação você quer romper na vida com Deus, fala até onde eu já vim, o que eu já passei, o que eu já enfrentei, onde que eu estou, o que tem faltado, nós já colocamos ali quando assenta. Mas o que eu tenho? Não, eu tenho fé, eu creio que Jesus é meu Salvador. Eu creio que Jesus pode transformar a minha realidade. Se o seu problema às vezes é um trabalho, e você colocou, não, meu problema é minha área profissional. Mas o que eu já tenho? Não, eu já formei, Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O que a gente tem? O que você tem? O que você já tem em mãos hoje?
O que você já caminhou? Onde você chegou? Você tem saúde, você tem vida, você tem caráter, você já tem muita coisa. O que eu tenho? Parece que as coisas às vezes não estão dando certo, mas você já tem muita coisa. Então, primeiro ponto, ver o tamanho da situação. Segundo ponto, o que eu já tenho? Não, eu tenho aqui então 5 pães e 2 peixes. Olhando os 5 pães e 2 peixes para aquela multidão, o problema acho que até piora. Mas você já tem. Terceiro ponto, aquilo que você já tem, agradece a Deus. Olha, a Bíblia diz então que Jesus tomou os pães, lá no verso 11, então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Talvez, querido, na minha vida, eu vejo que muita coisa atrasa, sabe, Denilson, não acontece, porque a gente, em vez de agradecer, Fred, pelo que já tem, a gente reclama, Robson, do que a gente ainda não tem. Sim ou não? Acontece isso com vocês também? A gente, às vezes, em vez de ser grato por tudo que Deus já fez. Olha, querido, eu queria ser uma pessoa bem melhor. Eu queria ser uma pessoa, assim, muito mais entregue à obra do Senhor. E tem hora que isso me deixa, chateado. Mas uma coisa eu não posso negar. Sabe, Rosana, eu já sou muito mais entregue do que eu era um tempo atrás. Mas a gente, Robson, tem a tendência de falar o seguinte: nossa, eu estou tão triste porque eu não escrevi as cartas. Eu estou mais ou menos triste. E não ficar feliz porque eu estou aqui com a minha família, Quantos estão me entendendo? A gente tem uma tendência, Fred, a sempre está mais frustrado com o que não alcançou, Robson, do que está feliz com o que já alcançou. E olha, a gente tem que tomar um cuidado, eu não sei se vocês têm gente assim. Isso não é bom, Lucas, até corta aqui, porque depois, sem querer, eu cito o nome. Tem umas pessoas que andam com a gente que só suga a gente. Vocês já têm esses trem perto de vocês também? Outro dia eu cheguei em casa, eu estava assim, parecendo que é Rock Balboa, quando bate nele, ele vai levantando. Meu filho, o que aconteceu com você na rua? Eu falei, não, hoje eu andei com ciclano o dia inteiro, eu cheguei aqui cansado. Eu não fiz nada. Uma pessoa suga. Não tem um trem assim ou acontece comigo? Eu até comecei a fazer a terapia de cristais. Mentira, era uma piada, é para você poder apagar tudo. Era para você apagar tudo e não ter perigo de ninguém ouvir. Então, primeira coisa, vamos ver o tamanho. Às vezes o problema seu hoje é um problema de relacionamento, às vezes é um problema financeiro, às vezes é emocional, às vezes é um problema assim, que você fala, poxa, mas minha vida eu amo a Jesus, mas as coisas não estão acontecendo, a minha vida não rompe espiritualmente ou financeiramente não rompe. Primeira coisa, vamos ver o tamanho do problema, manda sentar tudo. Segundo, vamos pegar o que a gente tem. O que eu tenho hoje? Não, então, eu já tenho, vamos dizer que o meu problema é profissional. Não, mas eu já formei o 2º grau, então eu já estou melhor do que alguma coisa. Eu não estou tão bom, mas estou caminhando. Terceiro, vamos agradecer aquilo que a gente já tem na mão. Senhor, eu estou te dando graça aqui pelos 5 pães e 2 peixes. Eu agradeço que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu não vou falar assim, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tenho que alimentar essa multidão. Eu tenho que fazer... Não. Senhor, muito obrigado. Porque aqui tem uma pessoa que tinha 5 pães e 2 peixes, e André viu, então eu estou abençoando esses 5 pães e 2 peixes. Sabe, queridos, quando a gente segue esse caminho, alguma coisa da parte de Deus acontece. Alguma coisa da parte de Deus acontece, porque primeiro, a gente não tem medo de ver o tamanho do problema. É interessante aquele versículo que tem no Evangelho, quando fala assim, diga a esse monte, né? Me ajuda aqui vocês que são mais crentes que eu, falando a respeito da fé, não é isso? Ele fala assim, olha, se você tiver fé, você pode dizer a esse monte, ergue-te e lança no mar, e se crer e não duvidar, isso sucederá. Mas olha que interessante, esse versículo também fala assim, se você tiver fé, para dizer para esse monte, você tem que reconhecer, Rosana, que tem um monte ali na frente que você não está conseguindo passar. Quantas vezes o nosso monte, querido, é um problema dentro de casa, no relacionamento conjugal?
E às vezes a pessoa finge que não tem problema. Eu já vi casal fingir que não tem problema. Vocês já viram isso? Sabe como casal finge que não tem problema? Quando começa a colocar muita foto no Facebook. Colocou muita foto no Facebook, Rob está fingindo que não tem problema. Não, eu não estou te acompanhando, não. Vou te seguir lá. Ah. Eu também não ponho, não. Geralmente é a Roberta que põe. Botou foto assim, estão viajando, pá. Não, tem que pôr umas fotos também para os chatos ver que nós também não estamos mortos. Tem que pôr. Apaga isso aí também, Lucas. Mas começa a querer se exibir demais, está escondendo, às vezes um problema é melhor assumir. Outro dia eu falei com o Roberto, já tem um tempo, eu falei assim, na hora que a gente brigar, eu vou bater uma foto. Vou? Eu falo, pergunta ela para você ver se é mentira. Eu falei, vamos bater uma foto. Nós vamos pôr lá. Hoje eu estou brigando por causa do cachorro. Esse cachorro fedorento, eu não gosto de cachorro, vocês não dão banho no cachorro. Na hora que eu brigar com os meninos, você me dá uma foto. Vai arrumar a sala, miserável, que esse chinelo está aí, tem 6 meses que está aí no lugar. Porque parece que a realidade da vida é aquela de viagem, de restaurante. Eu não sei vocês são mais chiques, mas lá em casa é mais ou menos esse negócio aqui o dia inteiro. Isso deve ser Claudinho, você no mínimo. É a dupla, ué. Eu falei com ele, não que estiver brigando, não aconteceu um trem, vou bater uma foto, porque essa que é a realidade. Essa que é a realidade da vida, é problema, é dificuldade, é chegar cansado, o outro também. Na hora que tiver pagar uma conta, eu vou fazer um vídeo para vocês verem, na hora que tem que dividir o cartão. Ó, isso aqui é da sua mãe lá, pode cobrar lá, tô brincando. A mãe dela não compra no cartão, né? Mas, queridos, então, para a gente caminhar aqui para o fim, eu queria falar, então, como eu disse aqui, o terceiro ponto de agradecer. Vamos dar graça onde o Senhor já nos trouxe, naquilo que nós já alcançamos, naquilo que o Senhor, independente da área que é a nossa dificuldade hoje, vamos agradecer aquilo que o Senhor já nos deu. Quarto ponto, Jesus fala com os discípulos o seguinte, para eles recolherem tudo o que sobraram e não desperdiçar. Sabe o que acontece na nossa vida, querido? A gente desperdiça muito. A gente desperdiça tempo, sim ou não? Tempo, então, hoje talvez seja o que mais desperdiça. Eu um dia fiz um teste. Eu até não estou aguentando agora não, mas daqui a pouco eu vou fazer de novo. Eu peguei meu Twitter aqui, que eu gosto de ver notícia do Atlético, o Dedé, e eu deletei ele. Eu não queria deletar, eu queria só esconder, mas deletei. Depois até pedi o Pedro para recuperar, que estava fazendo uma falta ordinária. Mas fiquei um mês sem Twitter, para ver notícia. Eu nem do Atlético eu lembrava. O tanto de tempo, lógico que a gente lembra, vocês estão me entendendo, mas se você não alimenta aquilo ali vai diminuindo na sua vida. Vai diminuindo. Aí o time estava perdendo, eu falei, não, agora é a hora de eu entrar, volta meu Twitter aqui. Demorou uma semana, mas o menino conseguiu. Aí por isso que o atleta saiu dessa, viu, Claudinho? Vocês agradeçam a mim. Mas, gente, o tanto de coisa que a gente desperdiça, tempo, desperdiça dinheiro, sim ou não? Vamos falar a verdade aqui. A gente vai comprando um monte de coisa que não precisa. A gente vai, sei lá, vai desperdiçando intelecto, vai desperdiçando força emocional, física. Aí chega no final do dia, a gente olha assim, eu não sei se acontece isso com vocês. Aí por isso que eu coloco as 5 páginas. Vocês estão me entendendo agora? Porque a gente desperdiça tanta coisa durante o dia. Por isso que eu coloco uma meta de 5, 6 páginas por dia. Aí eu chego no final do dia e falo assim, nossa, eu fiz tanta coisa, não fiz nada, e nem se conseguir parar 15 minutos para ler a Bíblia. Ó, desperdício. Desperdício de tempo. Desperdício em discussões que não levam a nada. Briga à toa. E Jesus manda ele então recolher ali 1/6 para cada um, 12, para eles verem que não, para ver que o milagre acontece, mas a gente não deve desperdiçar. Onde você tem roubado o seu tempo? Às vezes tem roubado o seu tempo porque você tem gerado uma expectativa de ficar milionário. Sim, porque esse mundo bota isso. Aí está roubando o seu tempo. Às vezes a sua expectativa é que a criação do seu filho vai ser perfeita. Eu nem já tenho essa expectativa.
Os meus meninos não têm nem problema com bullying, sabe? Tem não, porque eu mesmo já faço com eles. Eles já ficar treinado na hora que vier. Eu mesmo já vou zoando os 3. Para não ter problema de alguém chegar e eles falar, não, pai. Sabe? É um desperdício de tempo, desperdício de emoção, desperdício de dinheiro, desperdício do corpo físico. Nós vamos desperdiçando. E o último ponto aqui, a gente vai ver o seguinte, que quando o povo viu Jesus fazer esse final, lá no verso 14, exclamou, sem dúvida ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. O que eu quero dizer é o seguinte, queridos, quando a gente faz as coisas da maneira certa, da maneira de Deus, as coisas vão acontecer, Pedrinho. Mas na hora que as coisas acontecerem, o milagre acontecer, e todo mundo fala, nossa, mas o Fred é um cara abençoado. Não acha que você é muito bom, não, que foi Jesus que fez para você.